dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema. Silêncio aí nas plateias circulares. Vai, Roberto, solta. Som. Je pense que c'est l'herbe qui me tue et mon corps se fragmente comme Guernica de Picasso. Non, c'est I have in my blood 14 000 globules blancs et ça c'est trop parce qu'avec 9 000 globules blancs on peut déjà mourir avec une crise cardiaque. Avec 7 000 aussi. Le normal, c'est 4 000 globules blancs. Moi, j'ai 14 000. Ça t'embêterait de mourir maintenant? Non, mais il va pas mourir. Isso é compliqué répondre. Moi, je ne sais pas un type d'homme qui a la peur de la mort. Parce que moi, j'ai vécu ma vie très bien. J'ai 42 ans, mais j'ai vécu vraiment ma vie parce que moi, j'ai fait des voyages par tout le monde. J'ai aimé les femmes que je voudrais aimer, j'ai fait les films que je voudrais faire. Et enfin, Che Guevara, ele é mort avec 38 ans, moi j'ai 42, c'est trop pour un latino-américain. Sintra is a beautiful place to die. Aí ele chegou lá e disse, que coisa, Jorge Amado está aqui em Portugal, que é nossa espécie de pai nosso. Nós dois somos irmãos, estamos aqui, nasce seu filho, eu vou morrer, que merda. Ele chegou lá realmente possivelmente com uma pericardite, disse que ele dizia que tinha tido uma pericardite. O certo é que ele chegou com uma lesão muito grande no pulmão. Jorge Amado foi um dos primeiros a ir lá no hospital visitar o Glauber. E ele dizia ele muito feliz por causa dessas visitas todas, amigos, né? Ele dizia, doutor, isso é uma grande superprodução. Isso é uma superprodução. E eu me lembro que aí, depois desses dias, ele resolve ir para Lisboa. Ele chega para o doutor Carlos Serra e diz, doutor, a superprodução tem que continuar. Há um mistério nessa história toda, que é o Glauber dizer que ia morrer com 42 anos. Ele já dizia isso há muito tempo, né, o Glauber dizia, você sabe que eu vou morrer com 42 anos, porque eu sou uma reencarnação do Castro Alves, que morreu com 24, eu vou morrer com 42. Ele falava assim dessa relação sutil, né, com Castro Alves, e tem a ver. Eu me lembro, a última vez que eu vi foi ele com a cara esculhambada, deitado assim, eu no corredor da história fiz, oi, Baldo, ainda tentou dar uma risada assim, eu fiz, mas eu tava meio lacrimoso, aí deixei ele pra lá, e me lembro que quando o avião passou, eu fiquei prestando atenção, tentando adivinhar qual era o avião que ele estava embarcando. Aí eu me lembro que eu, enganadamente, infelizmente, disse assim, porra, agora a Glauber se salvou. Não sei porque eu achava que ele vinha para o Brasil a se salvar. O Glauber tinha uma mania de, quando ele queria agradar, ele chamava a gente de mestre. Uma coisa meio baiana, meio nordestina, né? Quando ele queria fazer um galanteio a um amigo, ele chamava de mestre, né? E eu entrei até com o Luiz Carlos Barreto na sala em que ele já estava inconsciente, e de repente ele teve uma recuperação. Aliás, nós entramos porque o médico disse que ele estava tendo uma recuperação, que a gente entrasse, que ele era capaz de reconhecer. Aí ele olhou para mim e disse assim, como vai, mestre? Elegante como sempre. Que é uma mentira, porque eu nunca fui elegante na minha vida.
E foi a última frase que eu ouvi do Glauber. Né? Tem de botar o barco para correr. Foi a última coisa que ele me disse. Sua breve vida, sem pele, com a carne exposta, capaz de gozos, é certo, não é, Glauber? Mas mais capaz de dor, da nossa dor. Uma vez, eu não vou esquecer nunca, Glauber passou a manhã abraçado comigo chorando. Chorando convulsivamente. Eu custei entender, ninguém entendia, que Glauber chorava a dor que nós devíamos chorar, a dor de todos os brasileiros. O Glauber chorava as crianças com fome. O Glauber chorava esse país que não deu certo. O Glauber chorava a brutalidade. O Glauber chorava a estupidez, a mediocridade, a tortura. Ele não suportava, chorava. Os filmes do Glauber são isso. É um lamento, é um grito, é um berro. Essa herança que fica de Glauber. Fica de Glauber para nós a herança de sua indignação. Ele foi o mais indignado de nós. Indignado com o mundo tal qual é, assim. Indignado, porque mais que nós também, Glauber podia ver o mundo que podia ser, que vai ser, Glauber, que há de ser. Glauber viveu entre a esperança e o desespero, como um pêndulo louco. Terzo film in programma, L'età della terra, del brasiliano Glauber Rocha, grande regista e personaggio, autore di quell'Antonios das Mortes che trionfò nel 1969 al Festival di Cannes. Lui è arrivato, il film ancora no.
Per presentarlo, come lo presenterebbe lei? Um filme brasiliano de Glauber Rocha é um filme brasileiro, é um filme latino-americano, um filme anche universale. Non voglio spiegare niente, voglio che si veda e che si sente il film. C'è un suono rivoluzionario, una novità molto grande. È un film che si potrebbe definire d'avanguardia? Um film audiovisuale, purtroppo non è un film a soggetto, un film classico, un film convenzionale, perché questo è un film di immagine e di suoni, non è un film di parole, perché questo è il teatro, non è cinema. La tensión es muy grande y a medida que empieza a correr la película en la pantalla, la gente empieza a desfilarse. Primero sigilosamente para pasar más o menos inadvertida y empieza a irse. Nosotros que estamos ahí recibimos esos primeros alfilerazos. Yo que conozco bastante del ambiente italiano, veo que inclusive algunos fans de Glauber se levantan y empiezan a irse también. Y la verdad es que vamos acusando el golpe, es natural. Cuando termina la película, la sala está despoblada. Gloria e Atlantic City erano due film che si proponevano compiti molto meno alti ai Dadi da Terra e che giungevano a risultati molto più definiti perché l'ambizione era più piccola. Nonostante ritengo che Ai Dadi da Terra sia un film imperfetto, ma questo non si poteva dirlo a Glauber, perché Glauber stava facendo una battaglia durissima. Tirando os críticos franceses que escreveram alguma coisa favorável, o resto foi a pichação total, ninguém entendia direito. E o problema é o seguinte, eu acho que ninguém estava prestando muita atenção no filme, tá? Todo mundo prestando atenção na figura do Glauber. E a crítica toda, principalmente italiana, né, muito esquerdista, e com uma visão errada do que ele estava fazendo, estava achando que ele era agente do imperialismo, a coisa já desandou por aí. Então foi muito mal recebido, e quanto mais mal recebido era, mais aceso ele ficava com esse negócio. E não deu outra, né? No fim do festival, quando premiaram lá o Limale, né? Ele promoveu um negócio inusitado, ele fez uma passeata ali pelo Lido de Veneza, né? Fazendo um protesto, discurso contra esse sim imperialismo cultural que abafava as nossas raízes, a nossa potencialidade, etc, etc. E uma legião de jornalistas seguindo atrás, parecia um negócio mais louco, sei lá, digno do nossos maiores, do antropofagismo, surrealismo, tudo junto. Faltou lá o Oswald de Andrade e o Bispo Sardinha andando para fazer a coisa acontecer. Eu fiquei muito preocupada, fiquei ao lado dele o tempo todo, da passeata, temendo. Ele percebeu que eu estava temerosa. Então ele, com voz baixa, calmamente, falou para mim, não se preocupa. Não se preocupa que não tem problema. Eu disse para ele, mas não pode falar isso que você está falando. Ele falou, eu posso. No hall do Hotel Excelsior, no Lido de Veneza, Glauber Rocha se encontrou com Malle. O cineasta francês, cauteloso, dirigiu seu colega brasileiro mais ou menos em tom paternal. Glauber, cabeça fria, o festival é assim mesmo, nem todos podem ganhar. O brasileiro, ainda bastante irritado com a decisão dos jurados, respondeu secamente. Malle, você sabe que não é nada disso. O que se passou aqui foi algo muito diferente. Você ganhou o Leão de Ouro porque as cartas estavam marcadas. Você venceu porque o seu filme foi produzido e teve a produção da Gaumont, uma multinacional imperialista. Grita para as sacadas do Hotel Excelsior. Limale é um regista de segunda classe. Não tem condições de me derrotar. Faço o cinema do futuro. E ele uns filmezinhos comerciais. Mexicano, Festival Pagado pela Colômbia, della Rei, della Gaumont. Merda! Gostam de respeito à cultura, premiaram um filme de Limale. É uma vergonha. E o senhor George Stevens representa aquele Pentágono. E o senhor Andrew Starr representa a CIA. É uma vergonha. Quem critica, estão de acordo com questa premiazione, estão assinando sulla sua própria sentença de morte cultural.
Questa la vergogna, um escândalo quase que accaduto qui, é um desrespeito alla tradizione del cinema, uma mancanza di rispetto alla tradizione del cinema, qui in Italia è l'Italia di Rossellini, l'Italia di Visconti. Questo non è possibile. Mas quem entende literatura americana na Bahia é o Baldo. E eu não entendia chonga de literatura americana, sabe? Uma besteira ou outra, tinha lido o Hemingwayzinho, uma bobagem ou outra. Mas ele me deu tal compromisso com esse negócio de entender literatura americana que eu comecei a estudar. Eu fiquei nervoso, porque começaram a me cobrar. A Glauber disse: você entende literatura americana? Ele me inventou como personalidade literária e me inventou como escritor. Então ele captava coisas minhas que eu não sabia que eu tivesse. Que, como por exemplo, eu tinha estudado muito música e tal, mas nunca tinha me atrevido a orquestrar. Era o sonho da minha vida conseguir fazer uma sinfonia, escrever uma sinfonia. Pois não é que esse homem chegou para mim e disse: olha, você vai fazer agora a trilha do Terra em Transe e você vai escrever a orquestração da trilha. Eu digo: mas Glauber, isso é uma loucura, porque eu nunca escrevi para orquestra. Ele disse: mas eu sei que você escreve. E não é que eu escrevi mesmo. Perto do Glauber, nada era normal, nada era cotidiano perto do Glauber. Isso é que me impressionava muito. Você chegava, se ele estivesse aqui agora, essa loja aqui essa loja de vídeo ficaria diferente, a gente ficaria diferente. Ele criava um clima de excepcionalidade, um clima épico. O Glauber era épico na vida pessoal dele, entendeu? Nada era simples. Ele ligava no telefone, eu atendia o telefone, ele não falava: alô, quem fala? Como vai? Tudo bem. Eu pegava ele e falava assim: o negócio é o seguinte, o imperialismo norte-americano está atacando a Embrafilme e você precisa tomar... Entendeu? Era tudo assim, sem claquete. Glauber era um homem sem claquete, rapaz. Ele falava teses sobre a humanidade, sobre a política, de vez em quando ele conversava comigo achando que ele era o Geisel e eu era o Prestes, né? Ele começava a fazer conspirações comigo. Eu falei: mas Glauber, eu nem conheço o Prestes, eu não sou. E ele achava que eu era do Partido Comunista. Na cabeça dele eu era comunista, não tinha jeito, eu era o Prestes. Eu e Prestes éramos assim, tudo que o Prestes quisesse. E ele era o Geisel. Então ele vinha para fazer acordos e conspirações e tal. Eu falei: mas
E falava, ficava horas. Ele entrava na viagem, nessa viagem não tinha jeito, e você não tinha como contrariar. Ele tinha, assim, algumas ideias. Ele queria ser, no mínimo, se ele não fosse presidente da República, ele queria ser o ministro da Cultura. Ele tinha projetos incríveis. Pô, eu nunca podia imaginar um artista se colocar nesse nível. Quer dizer, esses voos que ele dava, né? Quer dizer, eu acho que são pessoas muito raras, né, que ajudaram a gente a pensar grande, né? O que eu sinto hoje no Brasil é que às vezes as pessoas ficaram... O teto de pensamento, de ousadia no Brasil diminuiu muito. E eu passo que na época de Glauber, né, uma coisa meio... Nós estamos falando sobre Juscelino hoje, né? Quer dizer, ele é também um sonhador, né? Um cara assim que projetava coisas, né? Isso eu acho fantástico. Isso para um artista jovem, para mim, ainda estava num período de formação, foi fundamental, né? Eu saía com ele andando na rua ali, da própria Visconde de Pirajá, vínhamos andando, vamos comprar um jornal, tá? Vínhamos andando para General Osório. Aí ele vinha cochichando no meu ouvido, fazendo uma pequena revolução. Aí ele ia começando a falar alto, perdia o tema da coisa do ouvido, e de repente ele estava fazendo um discurso amplo, andando no meio da rua, aos berros e tal. Aí quando chegou na General Osório, ele se vira para mim e diz assim: olha, não diga que me viu, para a sua segurança pessoal. E me deixava no meio da rua e atravessava para comprar jornal. E eu ficava com aquela paranoia horrorosa. Pô, tem todo mundo em volta. Coisa absurda. Não diga que me viu para a sua segurança pessoal. Ficar perto da pessoa e falar perto. Nossa, não diga a ninguém que me viu pela sua segurança pessoal. E a mão, como descamba os dedos, que tinha uns pelinhos. E o saia. Se chegava na casa do Glauber 10 horas da manhã, ele estava de cueca, com a camisa aberta, sentado na máquina, batendo, não tinha computador. Batendo lá, com não sei o quê, batendo e falando e batendo, a parede cheia de fotografia pregada, papel no chão, papel na mesa, papel na parede, papel no teto, papel não sei aonde, papel debaixo da máquina, papel no bolso. E ele falando e fazendo e falando, isso aí, o futuro do cinema brasileiro, o futuro do cinema mundial, o futuro, a revolução do cinema. O cinema é isso, o cinema é a nossa vida. E o cinema, com uma energia que não parava o tempo todo. Eu falei: Glauber, não posso. Eu tenho que continuar falando do cinema. Tem que fotografar o Vida Seca porque você vai revolucionar essa fotografia, acabar com essa fotografia alienada, colonizada do cinema brasileiro. Falei: mas, porra, Glauber, eu não sou fotógrafo de cinema. Não, vou falar com o Nelson, vou trazer o Nelson e tal. E aí veio com o Nelson para me nomear fotógrafo do Vida Seca. Né? Falei: mas rapaz, eu só sei fazer fotografia com máquina Leica, com lente nua, não uso filtro. Só sei fazer fotografia de luz natural. É isso que a gente quer. A minha teoria sobre o Glauber é que ele era um pastor. Ele tinha a verdade, ele tinha que dizer a verdade para os outros. Não só para os amigos, mas para os inimigos principalmente. Ele era portador da palavra de Deus. Ele explicava, então ele tinha essa segurança, né, e essa força de usar o verbo como uma pregação. Essa obsessão assim pelo trabalho, botar todo mundo para trabalhar, né? Isso deve ter uma raiz protestante, né? Isso é coisa de formação protestante. As provocações que ele faz no cinema brasileiro, elas são permanentes, né? Toda vez que o cinema brasileiro estava aquietado, o Glauber falava uma grande maluquice, não é? Inicialmente você se assustava com a maluquice, depois quando você ia administrar, você via não, que era uma coisa orgânica, que era a maneira dele de fazer aquelas coisas.
entendeu? Existe na medida em que eu acho que eu sou o cinema novo, eu estou vivo e fazendo filmes novos, entendeu? O que existe em torno de mim, entendeu? Foi uma pirataria intelectual, assim. Então é o seguinte, eu sou como Jango Goulart, todos os cineastas me traíram, você entende? Todos me traíram. Eles não perdoaram eu ter feito Deus, o Diabo na Terra do Sol aos 23 anos de idade e ter impressionado as telas do mundo. Uma nuvem rósea, lenta e transparente, sobre o espaço sonhador e bela, surge no infinito a lua docemente, enfeitando a tarde com meiga donzela, que se apreste e é linda sonhadoramente, em anseios d'alma para ficar bela, grita o céu e a terra. Cala a passarada aos seus tristes queixumes e reflete o mar, toda a sua riqueza. Suave a luz da lua desperta agora a cruel saudade que ri e chora. Tarde, uma nuvem rósea, lenta e transparente, sobre o espaço sonhadora e bela. Antes do Glauber morrer, nem direita, nem esquerda, nem cinema novo, nem novela e vague, ninguém queria saber dele. A passada para o outro lado, todo mundo quer, foi só a noite da morte. Durante o dia, ninguém queria assumir nada. Glauber tinha esculhambado o Partido Comunista, fascistas, militares, esquerda, direita, todo mundo, e a resposta tinha vindo. O sujeito que tem um gênio, que tem, vamos dizer assim, essa coisa que o Glauber tinha, né, com certeza, que tinha o Villa-Lobos, que tinha o Darcy, que tinha, assim, vamos dizer, um pensamento original. Acho que basicamente, no fundo, pode ser resumido assim, uma pessoa que pensa diferente dos outros, que tem uma coisa, tem uma originalidade. Essas pessoas sofrem muito, são muito atormentadas, porque inclusive são muito incompreendidas e como as pessoas sabem o valor que tem, porque e quando os outros não reconhecem,
ficam muito sensibilizados. Contribuiu para a morte de Glauber é esse sentimento de asfixia que ele ia tendo no cinema brasileiro e no próprio cinema mundial. Glauber até a véspera de... Place to die. Aí ele chegou lá e disse, que coisa, Jorge Amado está aqui em Portugal, que é nossa espécie de pai nosso. Nós dois somos irmãos, estamos aqui, nasce seu filho, eu vou morrer, que merda. Ele chegou lá realmente possivelmente com uma pericardite, que ele dizia que tinha tido uma pericardite. O certo é que ele chegou com uma lesão muito grande no pulmão. Jorge Amado foi um dos primeiros a ir lá no hospital visitar o Glauber. E ele dizia ele muito feliz por causa dessas visitas todas, amigos, né? Ele dizia, doutor, isso é uma grande superprodução. Isso é uma superprodução. E eu me lembro que aí, depois desses dias, ele resolve ir para Lisboa. Ele chega para o doutor Carlos Serra e diz, doutor, a superprodução tem que continuar. Há um mistério nessa história toda, que é o Glauber dizer que ia morrer com 42 anos. Ele já dizia isso há muito tempo, né? O Glauber dizia, você sabe que eu vou morrer com 42 anos, porque eu sou uma reencarnação do Castro Alves, que morreu com 24, eu vou morrer com 42. Dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginal. Como Guernica de Picasso, non c'est... I have in my blood 14 000 globules blancs. Et ça c'est trop, parce qu'avec 9 000 globules blancs, on peut déjà mourir avec une crise cardiaque. Avec 7 000 aussi. Le normal, c'est 4 000 globules blancs. Moi, j'ai 14 000. Ça t'embêterait de mourir maintenant? Non, mais il va pas mourir. Isso é complicado. Moi, je ne sais pas un type d'homme qui a la peur de la mort. Parce que moi, j'ai vécu ma vie très bien. J'ai 42 ans, mais j'ai vécu vraiment ma vie parce que moi, j'ai fait des voyages partout le monde, j'ai aimé les femmes que je voudrais aimer, j'ai fait les films que je voudrais faire, et enfin Che Guevara is dead, ele é mort avec 38 ans, moi j'ai 42, c'est trop pour un latino-américain. It's a beautiful... Ele falava assim dessa relação sutil, né, com Castro Alves, e tem a ver. Eu me lembro, a última vez que eu vi foi ele com a cara esculhambada, deitado assim. Eu no corredor da história fiz, oi, Baldo. Ainda tentando dar uma risada assim. Eu fiz, oi, mas eu tava meio lacrimoso, aí deixei ele pra lá. E me lembro que quando o avião passou, eu fiquei prestando atenção, tentando adivinhar qual era o avião que ele estava embarcando. Aí eu me lembro que eu, enganadamente, infelizmente, disse assim, porra, agora a Glauber se salvou. Não sei porque eu achava que ele vindo para o Brasil ia se salvar. O Glauber tinha uma mania de, quando ele queria agradar, ele chamava a gente de mestre. Uma coisa meio baiana, meio nordestina, né? Quando ele queria fazer um galanteio a um amigo, ele chamava de mestre, né? E eu entrei até com o Luiz Carlos Barreto na sala em que ele já estava inconsciente, e de repente ele teve uma recuperação. Analisado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema. Silêncio aí nas plateias circulares. Vai, Roberto, solta. Som.
je pense que c'est l'herbe qui me tue et mon corps se fragmente